Olá, galera boneliana! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui ao canal especializado em Bonelli. Aqui a gente fala da editora Bonelli, dos personagens da Bonelli. E também, de vez em quando, de algum outro gibi, de alguma outra HQ, que também mereça um comentário, que também mereça uma análise aqui no canal. Então assim, ó, já vai deixando o seu like, já vai curtindo o vídeo, já vai compartilhando, que aqui você conhece os personagens, as histórias dos melhores personagens, na minha opinião, personagens de HQs do mundo. Essa maravilhosa editora italiana, Bonelli Editori. Tem muitos personagens e aqui no canal você vai conhecer todos. Na medida do possível, eu vou publicando aqui cada um deles. E este vídeo hoje é especial, porque eu vou falar de dois personagens da Bonelli. Eu vou falar de duas histórias, dois gibis, duas HQs, que realmente são sensacionais. Para mim, até na minha opinião, um deles, né, é um dos melhores personagens da Bonelli. Que eu adoro as histórias deles, tá? Que eu adoro as histórias dele, desse personagem. Como todos os outros. A Bonelli, para mim, não tem personagem ruim, né? Mas, claro, a gente sempre tem ali o seu preferido, certo? E onde é que você encontra essas HQs que eu vou falar hoje aqui? Eu vou deixar o link aqui na descrição do Empório Bonelli, onde a gente, eu e alguns amigos, a gente trabalha a tradução dessas HQs, onde a gente trabalha a diagramação, enfim, né? Porque são, na maior parte, HQs que não são publicadas aqui no Brasil. Muitos dos personagens, né, você encontra na Mitos Editora. Eu convido você, inclusive, a entrar lá, dar uma olhada. Tem muitos personagens da Bonelli ali. E aqueles que você não encontra lá, você encontra no Empório Bonelli. Tá? Convido você a dar uma olhada. Clica no link aí embaixo, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu disse que eu vou falar hoje de duas HQs. Como é que vai ser? Eu vou falar, inicialmente, deste aqui. Este aqui é o Mr. No, para quem não conhece. Tá? O Mr. No, ele é um personagem de histórias que são ambientadas no Brasil, mais especificamente na Amazônia, em Manaus. Então, é muito legal até para a gente conhecer, né, de certa forma, a visão também, né, dos europeus, no caso, a Bonelli tem do Brasil, mas ele é um personagem americano. Ele é um personagem que ele é um veterano da Guerra da Coreia e que veio aqui para o Brasil. Ele tem um Piper, que é um pequeno avião, com cujo qual ele faz lá as suas viagens, né, pela floresta, enfim, levando turistas, levando aventureiros, é como ele ganha a vida. E ele é um bonachão, né? Ele é um bonachão, ele gosta de curtir a vida, tomar ali o seu trago, é característica dos personagens. Como eu disse, né, se eu ainda não falei, vou falar agora, a Bonelli tem dentro de cada personagem, né, isso é algo bem característico deles, eles trabalham muito essa questão do comportamento do personagem. Então é interessante que a gente pode analisar que os personagens são de carne e osso. Não é aquela coisa assim que eles têm superpoderes. Nada contra quem gosta de HQs de super-heróis, enfim, não. Nenhum deles dentro da Bonelli, pelo menos até agora não encontrei, acho que não tem poderes ou superpoderes. Né? Eles são de carne e osso. São personagens como nós e dentro desse enredo eles trabalham histórias, né, que caberia a cada um de nós viver. Isso que eu acho interessante da Bonelli. Bem, voltamos à história. Então, como eu estava dizendo, o que acontece? Nessa história aqui, em particular, é muito interessante. Por quê? Porque eles falam do candomblé, do saravá, eles falam, né, da cultura africana aqui no Brasil. E da quimbanda, que eu, sinceramente, não sabia que existia, se é que existe, né, também está bem colocado aqui na HQ. E este personagem aqui, que está junto com o Mr. No, ali está o Mr. No, e aqui eu estou tentando focar para ficar um pouquinho melhor a imagem.
Este personagem, ele está vindo aqui para o Brasil procurar o filho dele, que desapareceu. Né? Foi fazer uma aventura na selva e, né, desapareceu. Mas não é só isso. Esse personagem é também um investigador dos fenômenos paranormais, digamos assim. E o que ele quer, né, desvendar, né, os segredos, né, por trás dessas seitas, dessas, né, religiões. Né? Então ele pede para o Mr. No acompanhá-lo nessas viagens. Antes ele, né, conversa ali com ele e diz, meu filho acredita que está morto, mas eu consegui falar com ele. Aí o Mr. No meio cético, para aí, como assim falar com ele? Não existe. Ele está morto. Não, você não me desculpe, mas esse tipo de coisa eu não acredito e tal. Aí ele vai, conta uma história, enfim, convence o Mr. No a participar, né, das buscas pelo filho dele. Mas o verdadeiro intuito dele é desvendar ali, né, os segredos, né, por trás do o que ele considera tudo como charlatães, enfim, ele desmascara as pessoas que se dizem incorporar, né, pais de santo, aquela coisa. Vocês vão ver ao longo da história, muito interessante e até assim explicações muito boas de como é que tal coisa realmente acontece, como é que, né, eles conseguem fazer aquele clima. A história é fenomenal. Então, realmente, né, esse gibi tem essa característica em especial, essa história. Aliás, este aqui é um especial mesmo. Né, como vocês puderam ver ali na capa, ele é o especial número 1, que tem lá no Empório Bonelli, certo? Olha ali, ó. Edição especial, né? Edição especial número 1, tá? Ele é um gibi sequencial, ele tem vários números já lá publicados no Empório Bonelli que vocês podem conferir. Falando um pouquinho da arte, eu achei, né, essa arte um pouco básica, um pouco, né, que realmente deixa a desejar. Geralmente os desenhistas, né, os artistas que fazem o Missanori são um pouco mais caprichosos, digamos assim, são um pouco mais detalhistas. Nesta história em particular eu achei um pouco fraquinha a arte dos desenhos, mas não compromete de forma alguma, né, a história, até porque ela é feita em cima de um enredo, né, uma história que é escrita, e assim que nascem todos os gibis, eles são é como um livro escrito, e aí o desenhista interpreta ali cada personagem e faz a cena, né, para a gente ver a cena, né, não imaginar. Essa é a diferença de um livro de leitura para um HQ. No HQ a gente consegue ver a cena e não imaginar. Nada contra qualquer tipo de leitura. Eu mesmo adoro e faço as duas leituras, tanto de livros, que adoro ler, como HQs. Né? Mas são, né, formas diferentes de se ler. Então, eu achei a arte um pouco fraquinha, mas aquilo que eu disse, não compromete a história de forma alguma, certo? Essa é a primeira HQ que eu vou falar. Depois, no final, eu vou dizer a minha preferida. Aí eu quero que vocês deixem aqui nos seus comentários qual a preferida de vocês também, depois que vocês lerem, tá? A outra que eu vou ler também, aliás, que eu vou comentar, é também um especial. É o especial do Dylan Dog, né? Aqui está ele. É o especial também número 1, né, do Dylan Dog. Quem é o Dylan Dog, para quem não conhece? Esse aqui também é editado no Brasil. Tem lá na editora Mitos, no site, vocês podem encontrar, podem adquirir. Tá? E também, eu não sei se tem nas bancas, eu acho que é só pelo site que eles vendem. Tá? E nessa história aqui, o Clube do Horror. Tá? É bem interessante essa história, que... uma outra coisa que eu queria comentar. Geralmente, as histórias do Dylan Dog, elas são coloridas. Tá? As HQs são coloridas. E nesse especial, até para minha surpresa, ela é em preto e branco. Tá? Mas, obviamente, que isso não compromete de forma alguma a história. Na minha opinião, tanto faz preto e branco, né, como colorido.
Alguns gibis ficam até melhores em preto e branco, dependendo da arte, dependendo da forma como ele deve ser narrado e construído, com tons, né, sombreados, enfim. Até tem aqui que eu vou mostrar para vocês em algumas partes que tem esfumato, né, que é uma forma de pintura que foi usada, inclusive foi descoberta, né, posso dizer assim, pelo próprio Leonardo da Vinci. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, né, que é o esfumato. Então, você certamente não conseguiria mostrar isso, né, num gibi colorido, né? E realmente ficaria muito, muito difícil você fazer esses tons, né? Então, é isso, né? Esse aqui é em preto e branco, mas como eu disse, não compromete nada a história. Então, agora voltando à história. Como é que se desenrola essa história aqui em particular? O Dylan Dog, que é o investigador do pesadelo, ele costuma investigar monstros, né, que perturbam as pessoas, enfim. E, nesse caso, ele é convidado a um local onde ele será o árbitro de de histórias criadas para pessoas tentarem, escritores tentarem explicar a existência ou não, né? A existência ou não do monstro do Lago Ness, né? Aquele, né, conhecidíssimo monstro que ninguém sabe se realmente existe, se não existe. Então, são convidados vários escritores e cada um deles tem que contar a sua história de que será que realmente existe o monstro do Lago Ness ou não existe? Então, cada um deles conta a sua maneira a história como eles imaginam que ela deva ser. E é muito interessante essa história porque ela é muito cheia de nuances, muito cheia de pesadelos mesmo, né? Daqui a pouco, em determinado momento, acontece tal coisa, mas que não aconteceu, foi só um pesadelo. Então, a história realmente ela trabalha muito essa questão, né, do sonho. E sem falar que a gente tem várias opiniões, né, sobre será que realmente pode existir o monstro? Será que não? Será que pode não existir? Então é realmente muito bacana essa história. Eu achei a arte, né, dessa história em particular melhor, né, do que a do Mister No, que eu comentei antes. Ela é mais detalhista em termos, né, onde são mostrados os rostos dos personagens e, né, realmente ela é, né, na minha opinião, uma arte quase perfeita, se não dizer perfeita. Então, né, e claro, a gente sabe, né, que uma das características do Dylan Dog, aliás, é sempre se envolver com uma mulher na história, né? Ele acaba sempre levando essa mulher para a cama. E é interessante porque tem essa questão sensual do personagem, enfim. E ao final, ele sempre acaba, né, esse gibi acaba dando uma explicação, digamos assim, plausível, né, para a existência ou não do tal, né, monstro do Lago Ness. Aí eu quero mostrar aqui para vocês, até que eu mostrei rapidamente, é que ele sempre acaba se envolvendo ali com uma mulher, né? Acaba tendo uma relação tórrida ali, enfim. E aqui o gibi já começa com um pesadelo, né? Isso aqui acaba descambando para um pesadelo que ele está tendo, o Dylan Dog, né? Então, pessoal, é isso aí. Hoje eu falei dessas duas histórias da Bonelli. Hoje o vídeo é duplo, né, no sentido de que eu falei de dois personagens da Bonelli. Como eu disse, vocês podem conhecer mais personagens da Bonelli lá no nosso blog, né, que está aqui no link, que é o Empório Bonelli. Bom, eu ia dizer também qual é a minha história preferida, certo? É meio difícil, né? São duas histórias realmente muito boas,
né? E que qualquer uma delas poderia ficar em primeiro lugar. Mas eu tenho que decidir, eu tenho que dizer sobre uma, né? Até porque a gente lá no Empório, a gente faz uma reunião semanal e a gente tem que decidir sobre qual história a gente gostou mais, enfim, né? A gente destrincha ali a história. E, então esse vídeo também é para os meus amigos, também é para os meus colegas lá, para me dar a minha opinião sobre qual é a história que para mim é a melhor. Eu gostei mais dessa semana do Mister No. Né? O Dylan Dog é uma história muito boa. Né? Eu dificilmente eu voto pelo Dylan Dog, até que não é um personagem dos mais queridos por mim. Porque eu sou meio assim, eu não gosto muito de fantasia. E o Dylan Dog tem muito de fantasia, né? Mas né, é fantasia mesmo, não é uma coisa assim de, como eu estava dizendo, de superpoder. Não é? Mas é uma fantasia que daqui a pouco pode até descambar para uma coisa mais ou menos real. Então é o que me faz também gostar dos personagens da Bonelli. Então hoje eu vou ficar com o Mister No, até porque eu sou fãzaço desse personagem, né? E achei a história muito bacana porque ela é uma história que ela realmente ela fala de cultura, fala de história, eu que adoro história, né? E ela conta como é que é a Quimbanda, como é que é, né, como eu já falei, o Saravá, a Umbanda, enfim. Então é muito bacana também a gente conhecer um pouco dessa nossa cultura aqui no Brasil. Então era isso, pessoal, tá? Deixe aqui nos seus comentários, depois que vocês lerem as histórias, qual a preferida de vocês. Vai ser muito bacana saber se vocês concordam comigo ou não. Tá bom? Forte abraço, até a próxima!